1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1 ao 27. Peço que você esteja com a Bíblia aberta, acompanhando a exposição durante o tempo que vamos ter nesse momento, sabendo que, acima de tudo, é Deus quem fala com a sua igreja. Ouçamos assim a voz do Senhor. Será que eu não sou homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos de Jesus, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer o direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, rogamos que nesse instante o Teu Santo Espírito nos conduza na edificação pela Tua palavra. Instrui-nos pela Tua graça e misericórdia.
Concede-nos a transformação do Teu Evangelho, a fim de que não sejam palavras soltas ao vento, mas muito mais do que isso, seja o Senhor a falar com o Teu povo, a Tua igreja, alimentando, nutrindo, fortalecendo, consolando, confortando, edificando para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, um termo muito importante para a vida da igreja e que tem sido trabalhado já há alguns anos por vários movimentos é a ideia de uma igreja missional. E até mesmo tem um livro muito bom, eu recomendo a você que queira saber um pouco mais sobre o que isso significa, com o título Reformado quer dizer missional. No prefácio desse livro, Christopher Wright, que é um missiólogo muito importante, ele define a ideia de missional como uma característica ou a característica e a natureza da igreja mediante a missão. Mas é importante considerar o que significa a missão, porque geralmente nós estamos muito conectados à ideia de que missão é alguma coisa simplesmente da igreja. E o Christopher Wright, inclusive, tem um livro sobre isso, A Missão de Deus. Ele mostra, nesse prefácio e no livro também, que muito mais do que uma missão da igreja, a missão é de Deus. A grande missão de chamar para si pessoas de todas as línguas, povos e raças, é de Deus em primeiro lugar. E quando a igreja se denomina ou se pensa como missional, a igreja simplesmente reconhece o seu lugar dentro dessa grande missão que é de Deus, de converter corações, de chamar para si pessoas. E nesse sentido, portanto, igreja missional é nada mais que uma repetição, né, de princípio, não é nada mais que um exagero de ênfase. Por quê? Porque a igreja em si mesma precisa ser missional. Nesse sentido, portanto, quando a igreja se pensa missional, entendendo a grande missão de Deus, o grande alvo de Deus, na missão que é dele, a igreja entende que a estrutura, criação, Deus criou todas as coisas, queda, o pecado corrompe o ser humano e a própria criação, a redenção em Cristo Jesus e a grande esperança da glorificação, nada mais são do que uma grande lente para a qual devemos enxergar dentro desse grande objetivo que é a missão de Deus e, portanto, a missão da própria igreja. O apóstolo Paulo tinha essa característica. O apóstolo Paulo tinha essa consciência missional. Ele sabia da importância da vida da igreja enquanto igreja que se manifesta mediante a missão que o próprio Deus deu. É por isso que o apóstolo Paulo, esse grande missionário, escrevendo a essa igreja, deseja mostrar que não só a nossa ética deve estar envolvida pelo amor a Deus e ao próximo, vimos isso na semana passada, mas a nossa ética, as nossas ações, os nossos comportamentos também devem ter como lente a missão. Também devem ter como alvo ou grande foco a missão de Deus e da igreja. Nesse sentido, portanto, o capítulo 9, que é o nosso objetivo nessa noite, nos mostra essa grande ética missional que Paulo deseja implementar na igreja de Corinto. E ele mesmo se coloca como um exemplo para aquele que faz isso, ou que faz as coisas com um propósito, com uma intencionalidade missional. É por isso que nessa noite, nosso objetivo é cobrir o capítulo 9, a fim de que saiamos daqui sabendo do nosso próprio chamado dentro dessa ética missional que Paulo envolve-se com a igreja de Corinto e também Deus nos envolve hoje à noite. Vamos então ver isso de modo organizado. Primeiro, versículo 1 e 2, Paulo se apresenta mais uma vez àqueles que já o conhecem. Ele mostra ou lembra a eles, afinal de contas ele vai usar o seu próprio exemplo, da sua vida como apóstolo. E nesse sentido, portanto, ele observa a grande autoridade apostólica na ética missional.
Primeiro ele diz: será que não sou homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Na verdade, são uma série de perguntas que Paulo passa a fazer. Muito provavelmente ele está prevendo questões por conta do que ele falou no capítulo 8. Deixa eu lembrar você. No capítulo 8, ele deixa muito claro que aqueles que conhecem, aqueles que sabem, aqueles que detêm o conhecimento sobre o que são os ídolos, o que é a contaminação, eles que sabem que, afinal de contas, não há maldade ou não há contaminação simplesmente em comer, eles precisam, pelo amor ao próximo, amor a Deus, anular a sua própria vontade, a sua própria liberdade nesse amor. E talvez Paulo tenha previsto que alguns poderiam dizer o seguinte: não, e que adianta ser livre se eu preciso me limitar em amor ao próximo? Agora Paulo deseja mostrar o seu próprio exemplo. Deseja mostrar que ele também é livre, no entanto, ele também fez escolhas, reduzindo ou limitando a sua liberdade com um objetivo ainda maior do que simplesmente o amor ao próximo, mas esse objetivo missional. É por isso que ele personaliza a discussão. Esse exemplo dele, ele tem uma carga retórica, uma força de convencimento, porque afinal de contas, ele traz o próprio exemplo para mostrar que o que ele está exigindo da igreja não é nada mais daquilo que ele mesmo já faz. Nesse sentido, portanto, considerar o exemplo de Paulo aqui não é simplesmente considerar uma história, não é simplesmente considerar um homem, mas é considerar aquele que Deus designou para evangelizá-los, para fundar essa igreja e, portanto, como ele já disse outras vezes, eles deveriam ser imitadores de Paulo como ele o é de Cristo. E assim, o apelo de Paulo agora é realmente considerar: vocês sabem, eu sou apóstolo. Vocês sabem, eu também sou livre. Por outro lado, o que eu me fiz? Como eu conduzi a minha vida com vocês mesmo? E ele vai dar uma série de exemplos nesse sentido. O primeiro, como eu já disse, é a liberdade. Paulo também é livre em Cristo. Paulo também foi liberto das amarras, seja do entendimento errado do judaísmo, em busca de uma salvação pelas obras da lei, seja do aprisionamento do pecado. Tudo isso ele foi liberto em Cristo Jesus. Ele tem essa consciência, ele é um cidadão livre. Ele é alguém que pode andar livremente, pelo menos por enquanto. Depois ele vai ser preso, nós sabemos disso, mas por hora ele está livre. E portanto, ele se encaixa dentre aqueles que estão no grupo dos livres e daqueles que podem fazer o que bem entenderem em Cristo. Mas não só isso, ele é apóstolo. A ele foi dada autoridade por Cristo, ele viu Jesus Cristo. Essa exigência que era feita para que um apóstolo fosse assim designado, é por isso que nós temos os 12 apóstolos, mais o apóstolo Paulo, que ele mesmo se considera como um nascido fora do tempo, considerando que ele viu Jesus Cristo ressurreto, já tendo ascendido aos céus na estrada para Damasco. Mas ele considera que viu o Senhor Jesus Cristo, e isso não é dúvida para essa igreja. Porque a própria igreja é fruto do trabalho apostólico de Paulo. Portanto, caso eles viessem a questionar o apostolado de Paulo, como alguns farão depois, isso ele vai tratar na sua segunda carta, eles estariam como se anulando. Porque se eles são fruto desse trabalho apostólico, como agora eles questionam o apostolado de Paulo, considerando que eles mesmos são a evidência desse apostolado. E nesse sentido, por isso que Paulo os chama de selo do seu apostolado. O selo, como eu insisto a vocês para sempre mentalizar, não é o selo que nós temos nas nossas cartas. O selo aqui é o selo de autenticidade. É o selo que geralmente estava associado a alguma autoridade que usava o seu anel, o seu sinete, e esse anel ou qualquer outro objeto metálico fazia a forma na cera e estava ali selado, demonstrando que aquela carta, aquele documento, aquele objeto, ele havia recebido as ordens de uma autoridade. Nesse sentido, portanto, Paulo considera a própria igreja como a autenticidade do seu ministério apostólico. E é por isso que, apesar de todos os motivos que ele tem como livre em Cristo, como apóstolo,
ele não utiliza esses motivos dessa liberdade para fazer o que bem quiser. Antes, intencionalmente, leva os seus atos para um objetivo missional, que ele passará a descrever a partir do versículo 3. Nesse sentido, nós vamos observar, a partir de agora, os nossos direitos diante dessa grande ética missional. É isso que nós vamos ver no versículo 3 ao 14. Que os nossos direitos, aquilo que nós pensamos ser naturalmente de nossa posse, tem um filtro missional. E é assim que ele diz, versículo 3, a minha defesa diante dos que me questionam é esta. Então veja, ele está prevendo questionamentos. Ele sabe que o desafio que ele faz à igreja é pesado. Havia uma divisão na igreja. Aqueles que comiam de tudo, aqueles que não comiam de nada. E ele está desafiando aqueles que comiam de tudo a parar de comer, se assim for necessário. É duro o discurso, e Paulo então passa a argumentar diante dos que o questionam. E a argumentação dele é simples. Ele também teve muitos direitos, os quais ele abriu mão a fim de que pudesse pregar o evangelho para aquela igreja. Veja comigo. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Essa é a grande questão do capítulo 8. Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? É interessante que Paulo aqui traz muito pessoalmente aquilo que aconteceu na história da plantação dessa igreja. Eles estão cientes que o apóstolo Paulo é um solteiro ou viúvo, alguém que não tem esposa. Esse é o grande ponto, assunto que ele já trabalhou também no capítulo 7. Eles sabem disso, sabem que o apóstolo Paulo não se utiliza da liberdade de ter uma esposa consigo, antes abre mão disso, e no capítulo 7 ele argumenta por quê. Porque sabe que tendo uma esposa, teria que dedicar-se a ela, dedicar-se à família. Ele antes prefere abrir mão disso com a finalidade de evangelizar. Eles são frutos, portanto, de uma liberdade limitada de Paulo, a fim de ganhá-los para Cristo. Mas não só isso. Ele mesmo traz, e Paulo não acha que isso é pecado algum, ele traz o exemplo de outros que eram casados. Pedro, os irmãos de Jesus Cristo e os demais apóstolos. Nós não temos tantos detalhes sobre isso que Paulo fala, mas pelo que ele está dizendo aqui, nós podemos entender que ele se refere aos irmãos de Jesus, listados nos evangelhos, Tiago, Judas, José e Simão. Pelo menos Tiago e Judas nós temos um pouco mais de conhecimento. Tiago é o que escreveu a carta de Tiago, Judas é o que escreve a carta de Judas. Os dois foram irmãos de Jesus, filhos de José e Maria, e José e Simão, os quais nós não temos muitas notícias. Pedro, o principal dos apóstolos, relatado especialmente em Atos, nos seus primeiros capítulos, mostra esse líder da igreja, conhecido pela igreja de Corinto, inclusive alguns diziam ser seguidores de Pedro em detrimento a seguir a outros, isso já vimos diante da exposição. Mas aqui Paulo lembra que próprio Pedro era casado, o próprio Pedro se utilizava dessa liberdade para ter uma esposa, Jesus inclusive cura a sogra de Pedro, mas ele não, Paulo não. E não só isso, Paulo agora passa a argumentar, até de forma mais pesada talvez para com essa igreja, porque ele diz que ele não só abriu mão de comer e beber, liberdade que ele discutiu no capítulo 8, ele não só abriu mão de ter uma esposa, liberdade que ele discutiu no capítulo 7, mas ele abriu mão do suporte financeiro pastoral. É isso que ele passa a descrever a partir do versículo 6, quando fala sobre o trabalho dele e de Barnabé. Barnabé, os irmãos também conhecem das nossas exposições de Atos do ano passado. Foi companheiro de Paulo na sua primeira viagem, depois tendo alguma discussão por causa de João Marcos. Mas foi grande auxiliador do trabalho de Paulo, foi grande incentivador, foi alguém que a ajudou muito no começo do seu ministério e era conhecido também da igreja. Barnabé, que era um helenista, um judeu não nascido em Jerusalém, que fazia parte desse grupo de pessoas que foram chamadas por Cristo,
e que desenvolveu o trabalho missionário juntamente com Paulo, mas que também, pelo que Paulo indica, havia abrido mão, ou aberto mão, melhor dizendo, da sua própria liberdade de receber o suporte financeiro para poder trabalhar em benefício da igreja. O que acontece, queridos, é que Paulo passa a mostrar que há sim uma necessidade, uma relação entre a igreja e o trabalho pastoral daqueles que se afadigam na proclamação do evangelho, no ensino da palavra. Para esses, Paulo vai demonstrar que a igreja deve ajudá-los financeiramente, ou melhor dizendo, suportá-los financeiramente, dar a eles o devido sustento para que continuem nesse ministério. E ele continua fazendo perguntas. A primeira pergunta é: quando um soldado vai à guerra, será que ele trabalha para poder ir à guerra? A resposta é não. Será que um agricultor, enquanto faz o seu trabalho de plantio, ele não também desfruta daquilo que ele planta? Será que um pastor de animais, de ovelhas, ele também não desfruta do seu rebanho, do leite do seu rebanho? Como, portanto, diz Paulo, vocês podem imaginar, ele refletindo sobre o que poderiam ser perguntado, que não é meramente uma questão de natureza do trabalho, mas que a própria palavra de Deus, e aí vai o apelo dele, o próprio exemplo da lei demonstra a necessidade e o compromisso da igreja para com os seus pregadores, para com aqueles que se afadigam no ensino da palavra. E nesse sentido ele vai recuperar Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, que trata de um assunto que aparentemente não tem nada a ver. Se você for lá na lei, Deuteronômio 25:4, simplesmente diz sobre o cuidado com o animal durante o seu trabalho. Você não pode impedir que o animal, enquanto está fazendo o seu trabalho, coma. Isso seria uma tortura, uma crueldade, você impedir que o animal coma enquanto está trabalhando. Afinal de contas, você vai fazer mal ao animal. Então, havia uma lei específica para a proteção de animais. E Paulo diz, mas será que Deus está preocupado com animais mesmo? Será que Deus está apenas olhando para o animal que deve comer enquanto trabalha? Ou será que Ele está muito mais preocupado com o trabalhador, com o homem que trabalha? Nesse sentido, portanto, Ele considera a vida daqueles que se afadigam na pregação do Evangelho. Veja comigo, portanto, o versículo 10. Que não é certamente por nossa causa que Ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Paulo sabe que aqueles que se afadigam no ensino da palavra, aqueles que se dedicam na pregação do evangelho, eles devem receber os bens materiais daqueles em quem ele está depositando os bens espirituais. Veja que conexão interessante. Talvez, fazendo uma leitura rápida, alguém poderia imaginar que Paulo aqui está fazendo quase que um apelo desses pastores neopentecostais de teologia da prosperidade, mas é claro que não. O que Paulo deseja mostrar simplesmente é que o trabalho e a dedicação de um missionário, o trabalho e a dedicação de um pastor envolve também o cuidado para com ele enquanto ele faz isso. E para aqueles que talvez pensem que a noção de pastores que recebiam das igrejas, pastores, presbíteros, mestres que recebiam sustento das igrejas para o seu trabalho, é algo mais distante dos estudos ou dos tempos neotestamentários. Aqui está a prova de que isso não é verdade. A igreja, desde o seu início, desde a sua fundação, tem essa estrutura. Um cuidado com aqueles que pastoreiam, aqueles que ensinam, aqueles que proclamam o evangelho. Isso, é claro, vai envolver tanto os pastores,
no seu sentido de cuidado local, como também dos missionários. E ele mesmo menciona aqueles que passaram pela igreja. Ele diz, será que esses que passaram por aí, não tendo recebido de vocês, aqueles que estão presentes, aqueles que se dedicam muito mais, não receberão também em maior medida? Essa comparação que Paulo menciona, tudo isso, aponta curiosamente para mostrar que ele não fez uso desse direito. Veja o versículo 12 ainda. Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Aqui está a chave do porquê que Paulo está tratando sobre esse assunto. Esse assunto poderia ser bem aleatório dentro da discussão. Por que Paulo está falando de sustento pastoral? Não tem nada a ver com a discussão aqui sobre liberdade, sobre a comida sacrificada. O que isso tem a ver? Paulo está usando o seu exemplo daquele que abriu mão do próprio sustento pastoral natural que a igreja deveria ter para com o seu próprio pastor, considerando que ele entendia, muito interessante isso, ele entendia que poderia haver algum obstáculo para a plantação dessa igreja, poderia haver alguma dificuldade para com a igreja de Corinto se ele arrecadasse recursos para si. Ele não nos dá detalhes, o que nós podemos supor, né, é uma hipótese, isso já foi tratado inclusive nas nossas exposições, é que por conta do hábito dessa cidade, isso não era apenas a cidade, mas isso era uma questão da sociedade helênica, de terem os patronos. O que eram os patronos? Eram pessoas que contratavam retóricos, contratavam professores, contratavam mestres, que serviriam para ensinar, para discursar e até mesmo defendê-los em determinados momentos. Então, esses patronos sustentavam esses mestres, sustentavam esses filósofos, esses pregadores, por assim dizer, para o seu benefício pessoal. Talvez Paulo tenha percebido que, dentro do costume daquela igreja, se ele permitisse que aquelas pessoas se tornassem de alguma forma o seu patrono, eles entenderiam errado o evangelho. E talvez, e já mostra aqui o problema, nós já vimos a carta, tantos problemas, e talvez isso ainda dificultasse mais a capacidade dele de exortá-los em amor aos pecados, às divisões que eles estavam vivenciando. Mas pelo contrário, Paulo não fez uso desse recurso, não fez uso daquilo que era esperado. Antes, nós sabemos da história, ele se dedicou a trabalhar com tendas. Ele preferiu receber de outras igrejas, como ele mesmo comenta em outras cartas, e desenvolveu também o seu próprio trabalho como fazedor de tendas, juntamente com Priscila e Áquila. Eu vou falar sobre isso mais para frente, porque ele volta a esse assunto. Mas aqui ele continua, ele deu uma pausa na argumentação, ele volta a falar sobre isso. Versículo 13. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo, e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Versículo 14, ele encerra o argumento, dizendo: assim também, o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. O que Paulo deseja mostrar nessa sessão que acabamos de ler, nada mais é do que era hábito também dentre os sacerdotes, isso tanto no Antigo Testamento, até mesmo os sacerdotes pagãos, mas no Antigo Testamento também, os levitas recebiam do templo, que aqueles que proclamam o evangelho, aqueles que ensinam o evangelho, vivem do evangelho. São sustentados para poder exercer melhor esse trabalho. Paulo aqui está fazendo a defesa do sustento pastoral para os pastores e missionários, aqueles que se dedicam exclusivamente a esse trabalho, a essa tarefa. Nesse sentido, portanto, é dever da igreja sustentar financeiramente os que pregam a palavra. Mas, curiosamente, apesar dessa defesa toda que ele desenvolve, porque ele entende que isso é o certo, ele mesmo, para o seu próprio benefício, não usou desse direito.
Aqui o que Paulo deseja apelar para essa igreja é: vocês sabiam que eu deveria receber. Vocês sabiam que era esperado um sustento de alguém que se dedica tanto a essa igreja. Mas vocês não fizeram caso naquele momento. E eu também não fiz o caso. Na verdade, ele vai mostrar, a partir do versículo 15 ao 18, que ele realmente se esforçou para que não dependesse daquela igreja, para que não precisasse receber nada financeiro da igreja em Corinto. Veja comigo o versículo 15. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isto para que assim se faça comigo. Veja, ele não está querendo agora receber o retroativo. O objetivo dele não é constrangê-los a talvez fazer um depósito na sua conta, fazer um Pix. Não é isso. Ele mesmo fala: preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Aí está o ponto. Ele não está nem mesmo se orgulhando do fato. Apesar dele usar a expressão glória, aqui não é que ele se glorie no sentido de orgulhar-se do fato, mas apenas saber que ele escolheu estrategicamente não receber daquela igreja, ainda que fosse esperado, para que o evangelho fosse pregado de forma mais livre, para que ele pudesse anunciar a palavra de Deus de forma mais objetiva. Esse é o grande ponto dele. A ética dele, as decisões que ele desenvolveu, até mesmo com relação à sua questão financeira, afinal de contas nós podemos imaginar que ele possa inclusive ter passado por necessidades nesse período. Ele trabalhou, é verdade, mas nós sabemos a dificuldade que muitos pastores passam quando precisam buscar outros meios de trabalho para poder concluir o seu sustento dentro da vida da igreja. Além do trabalho pastoral, que exige muito, ele buscava outros meios para conseguir concluir, ou melhor dizendo, para receber algum tipo de financiamento, de suporte, considerando que ele não recebia nada dessa igreja. Recebeu ofertas de outras igrejas, isso é relatado, como também trabalhou. Paulo escolheu isso por causa da sua vida missional, da sua ética missional. Porque ele sabia que o que ele estava fazendo ali não tinha a ver com ele em si mesmo, mas tinha a ver com o evangelho. E nesse sentido, portanto, hoje, e é o grande ponto que eu quero que você observe nessa noite, é que as nossas decisões, as nossas escolhas, aquilo que fazemos, aquilo que deixamos de fazer, a sua escolha profissional, a faculdade que você vai estudar, onde você vai morar, com quem você vai casar, tudo, de uma forma ou de outra, deve estar envolvido com essa grande missão de Deus, o qual Ele graciosamente nos colocou para pertencer. É nesse sentido que Paulo está dizendo: você precisa ter uma vida missional. A motivação de Paulo, portanto, é a missão de Deus. A nossa também deve ser. Ele entende que, como cristão, ele foi chamado por Deus para proclamar o evangelho, e essa é a grande obrigação dele. Esse é o grande dever dele. Ao invés de se preocupar com direitos da sua liberdade, seja para ter uma esposa, seja para comer ou beber, seja para ter sustento financeiro, muito mais do que isso, ele está preocupado em falar do evangelho, em quebrar barreiras. Ele vai falar inclusive de barreiras culturais daqui a pouco. Paulo sabe que há algo muito mais importante do que se preocupar, do que simplesmente com uma conta bancária cheia ou gorda, do que simplesmente se preocupar com as férias ou as viagens, ou mesmo se preocupar se vai comer alguma coisa aqui, se vai para o barzinho, como falamos na semana passada, se vai para o show, ou qualquer outra coisa do tipo. Mas a nossa preocupação deve estar associada a essa grande missão de Deus. E nós muitas e muitas vezes estamos esquecidos disso. O sentimento de obrigação evangelística de Paulo e de urgência evangelística de Paulo é algo que deveria nos constranger nessa noite.
Ele se sente como que escravo da missão, como servo dessa missão, porque como livre, ele não teria a responsabilidade da qual ele pensa ter. Mas ele é escravo de Deus, ele é escravo do Senhor, responsável para proclamar o seu evangelho. E é por isso que ele pode se desvencilhar dessa questão financeira e até mesmo abrir mão de algo que era natural, algo que era esperado. Como eu já disse a vocês, muito provavelmente as barreiras que poderiam ser levantadas estavam associadas à própria cultura da época, considerando os patronos. Para Paulo, não. Paulo não é um pregador contratado pela igreja. Não. Versículo 18 diz com clareza que ele prefere assim, para que a igreja saiba o que de fato motivou o seu coração. Nesse caso, qual é a minha recompensa? Ele pergunta. E ele responde. É que anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Paulo sabe que poderia ter recebido dessa igreja. Mas ele prefere anunciar. Ele preferiu anunciar de graça, sabendo que ganharia o coração daquelas pessoas, quebraria as barreiras e proclamaria o evangelho de forma mais pura, nítida, sem empecilhos. A ética missional direcionou Paulo para uma estratégia de evangelização na cidade de Corinto. Era uma estratégia específica, em outros lugares ele recebeu, em outras igrejas ele fez uso desse sustento missionário ou pastoral. Ele sabia que aqui, especificamente, ele precisava mudar um pouco a sua estratégia. Ele sabia da importância da missão acima do seu benefício, do seu conforto, até mesmo financeiro. Nesse sentido, portanto, proclamar o evangelho é o grande princípio norteador da vida de Paulo, como também deveria ser da igreja. Ele está usando o seu exemplo não apenas para contar uma historinha para a igreja de Corinto, muito menos para nós hoje. Do que adianta sabermos a respeito de Paulo, se nós não entendermos que isso está registrado para que nós também sejamos levados para uma ética missional. E a partir do versículo 19 até o 27, terminando a nossa sessão dessa noite, Paulo nos fala sobre as questões dos empecilhos culturais associados a cada contexto. Nesse sentido, portanto, Paulo agora nos mostra como um grande missionário transcultural precisa agir. Muito interessante os princípios que ele observa aqui para lidar com cada detalhe ou com cada grupo de pessoas. Veja comigo. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. E aqui está a grande conclusão que retoma o capítulo 8. Fiz-me fraco para os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Lembre que Paulo, ele chama de fortes aqueles que não têm problema com comer comida sacrificada, e fracos aqueles que teriam. Observe que agora ele dá uma volta bem grande para chegar exatamente no seu ponto. Ele mesmo conta a sua estratégia missionária ao dizer que, sendo ele livre, sendo ele um homem, um cidadão livre, ele muitas vezes se fez como escravo. Escravo de todos, inclusive, escravo do amor, escravo da missão, para ganhar o maior número possível. Sendo cristão, ele se fez judeu. Claro, ele é judeu.
Ele mesmo assim se denomina em vários momentos. Qual a dificuldade dele se fazer? Como ele poderia se fazer judeu sendo ele judeu? O ponto aqui, claro, é que ele se faz judeu retomando muitas vezes, ou deixando de discutir muitas vezes as questões que estavam envolvidas com as barreiras do judaísmo em relação às liberdades que Cristo deu a ele. E ele especifica aqui o caso do regime da lei. Para os judeus de sua época, a lei de Moisés e a tradição judaica que estava envolta aí às grandes escolas judaicas, especialmente dos fariseus e saduceus. Paulo sabe que muitos estavam escravizados sob esse aspecto. E nesse sentido, portanto, ele mesmo muitas vezes abriu mão da sua liberdade, como por exemplo quando ele fez com que Timóteo fosse circuncidado, sendo Timóteo um gentil, mas também judeu, para que não causasse problema no momento da evangelização nas sinagogas. Esse era o grande ponto dele. Ele ia entrar numa sinagoga, ele não se preocupava em querer escandalizar aquelas pessoas, mas ele usava os trajes que os judeus poderiam usar naquele momento. Ele ia no sábado, ele fazia ali todas aquelas liturgias das quais ele nem mesmo mais acreditava, mas porque ele tinha um ponto. Ele tinha um objetivo. Veja, é claro que Paulo não está dizendo o seguinte, eu pequei para poder evangelizar. Nada do que Paulo está dizendo aqui tem a ver com uma posição, uma escolha, uma ética de pecado, um comportamento pecaminoso. Então, para que você evangelize prostitutas, você não precisa se prostituir. É isso que Paulo está dizendo. Ou melhor dizendo, é isso que ele não está dizendo. Você não precisa. O ponto, mais do que isso, é saber que dentro da estratégia missional, da estratégia de evangelização, nós muitas vezes precisamos quebrar barreiras. Às vezes é uma barreira de linguagem. Às vezes é uma questão que envolve uma cultura de um lugar, de outro lugar, e você precisa estar mais disposto a abrir mão de certas questões suas próprias, a sua liberdade, a fim de que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Isso envolve, portanto, é claro, a grande estratégia de evangelização da igreja, o grande objetivo que nós precisamos desenvolver. E assim, é por isso que ele conclui aqui o ponto dizendo, ora, é nesse sentido que eu me fiz fraco também, para que não escandalizasse aqueles que eram fracos, para que não levasse-os ao pecado, porque ele se fez de tudo para todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Paulo sabe que o nosso grande alvo é Cristo, que seja entre judeus ou gentios, como ele mesmo demonstra, aqueles que não estão debaixo da lei, ele mesmo se fez como se não estivesse debaixo da lei, ainda que estivesse na lei de Cristo. Aí está o princípio que nós não podemos esquecer. Ele sabia que precisava obedecer a Cristo, a ética de Cristo, a moral de Cristo, mas ao mesmo tempo, ele não precisava ficar anunciando isso a hora toda. É como se Paulo estivesse disposto a viver a vida comum das pessoas, viver junto com elas, assistir o que elas assistem, conversar sobre o que elas conversam, mas tudo de forma intencional a respeito do Evangelho, a respeito da proclamação da palavra, não meramente para abrir mão dos seus princípios. Ele conclui todo o seu argumento nos dando o exemplo do atleta. Os atletas são resistentes. Hoje à tarde, meus filhos estavam assistindo Jamaica Abaixo de Zero. Um filme muito interessante sobre uma equipe, a primeira equipe jamaicana de trenó no gelo. Né? Trenó chegou às Olimpíadas de Inverno numa região que simplesmente não neva. Como se nós tivéssemos uma grande equipe de trenó. E é muito interessante ver a resistência, a resiliência do atleta, o esforço dele de se superar cada vez mais e de se esforçar
cada vez mais, a fim de alcançar o grande alvo, que é a vitória. Paulo usa esse exemplo para dizer, nós também estamos em busca de uma coroa. Nós também estamos em busca de um pódio. Só que o nosso pódio não é desse mundo. A nossa coroa não é algo corruptível. A nossa coroa é incorruptível. E é por isso que Paulo está ciente que se abrir mão de alguma coisa, seja comer ou beber, seja ter uma esposa, ou qualquer outra coisa cultural que ele possa abrir mão, ele o faz sem problema, sem sofrimento, porque ele sabe o que há lá na frente. É por isso que nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor nos manda renunciar. Nessa noite, eu quero convidá-los a pensar sobre o nosso chamado a renunciar às nossas vontades, renunciar nossos direitos, renunciar nossos planos, em razão da missão de Deus. Eu me recordo, eu já falei isso em algum momento, de uma amiga minha, querida, médica, que é neurologista, e ela decepcionou muito o seu professor do mestrado, que ele queria que ela fizesse o mestrado em neurocirurgia, que ela fosse uma neurocirurgiã. E ela disse, não, eu não vou fazer isso, porque eu sei qual é a vida de uma neurocirurgiã. E eu quero ser mãe, eu quero ser esposa, e não dá para conciliar essas coisas. Isso é uma decepção enorme para o professor dela. Muitos outros casos podem ser citados, mas eu queria que você refletisse hoje. Quais áreas da vida você precisa renunciar em benefício da missão do Senhor? O quanto você tem se dedicado a pensar não só nos seus planos, não só no seu benefício, ou até mesmo no benefício dos seus mais próximos, em relação ao grande plano de Deus de evangelização, o grande plano de Deus de alcançar vidas. Em que lugar está a missão de Deus na sua história? Em que lugar está a missão de Deus nas suas escolhas hoje? Você que é jovem, enquanto você pensa numa esposa, num esposo, enquanto você pensa num trabalho, numa faculdade, onde está a missão de Deus na sua escolha? Onde está a sua missão de Deus quando você pensa em ter filhos ou não ter filhos? Onde está a missão de Deus quando você pensa em morar aqui, em morar ali? Onde está a missão de Deus quando você faz a sua agenda semanal? Onde está a missão de Deus quando você está conversando com pessoas que não conhecem a Cristo? Onde está? Talvez se sua resposta hoje for, pastor, sei nem do que você está falando. É o momento para refletir. É o momento para observar como tem sido a nossa estratégia ética. É por isso que Paulo eleva muito a discussão aqui. Perceba, ele poderia continuar falando sobre você pode jogar no bicho, você pode ir para a lotérica, ele poderia ficar discutindo essas coisinhas assim, pode beber, pode fumar, pode ir para o show, ele poderia continuar falando sobre isso. Mas ele não ficou falando sobre isso. Ele quis mostrar que antes de ficar pensando sobre simplesmente o prazer ou não das coisas, e ainda que nós podemos sim gozar dos prazeres dessa vida, e ele mesmo, em outros momentos, fez isso, existe algo maior para conosco, que é a grande missão. A grande missão.
Nós estamos nesse mundo não apenas para desfrutar dele. Afinal de contas, quanto tempo nós duramos aqui? Quanto tempo nós temos? Quanto tempo você tem ainda aqui? Nós não temos tempo a perder e a urgência missionária deveria nos fazer tomar decisões mais objetivas, mais intencionais em favor da proclamação do Evangelho. Pense agora onde você está inserido no seu bairro, talvez no seu condomínio, talvez na sua rua, talvez no seu trabalho. Pense o quanto que você já se dedicou a pensar como você pode falar de Jesus para essas pessoas. Deus está nos chamando para a sua missão. É um privilégio nosso. Nós somos igreja missional, que vive, anda e respira a missão de Deus. Porque senão, nós somos apenas algumas pessoas numa quadra. E nesse sentido, é melhor colocar uma bola. Porque a gente ganha mais jogando bola aqui, se a gente não está preocupado com a missão de Deus. Vamos orar. Deus maravilhoso, fala aos nossos corações, Deus. Não nos permita, Senhor, cair no marasmo. Não nos permita, Senhor, cair nessa frieza, nessa paralisia tola de pensarmos apenas em nós mesmos, em nosso próprio prazer, em nosso próprio deleite, quando há tantas pessoas perdidas nesse mundo, que não conhecem a Cristo, e que estão caminhando para o inferno, enquanto nós temos a resposta de salvação. Enquanto nós temos a grande mensagem, as boas novas. Meu Deus, quantas vezes perdemos tempo com discussões frívolas, com coisas ao nosso respeito, com picuinhas, ó Deus, com perguntas, com, ó Senhor, imaturidade de nossa própria fé. Ó Deus, amadurece os nossos corações. Que possamos entender o Teu plano maior da missão que o Senhor mesmo tem de chamar para si pessoas de todas as tribos, povos e raças. E onde nós nos encontramos nisso, onde nós nos encaixamos nisso. E do privilégio que é pertencer à igreja, o corpo de Cristo, o meio pelo qual o Senhor mesmo escolheu para anunciar essa Tua mensagem. Senhor, não nos permita, Pai, tomarmos tantas decisões alheias à Tua vontade, Senhor. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.